Estamos começando o nosso programa Democracia, aqui direto do estúdio multimídia da TV Assembleia, destacando o desenvolvimento urbano e o intenso crescimento populacional que vem contribuindo para o enfrentamento de alguns desafios das cidades na atualidade. Diante disso, há um interesse por parte dos municípios em buscar mais sustentabilidade. Neste contexto, se destacam as chamadas hortas urbanas, ou comunitárias, ou coletivas. Existe, assim, um reconhecimento sobre as vantagens destes modelos do ponto de vista social, ambiental e econômico. E o Estado brasileiro, nos diversos níveis de poder, vem procurando fomentar as hortas urbanas com o objetivo de reduzir a pobreza, garantir maior segurança alimentar. As hortas comunitárias em Porto Alegre cresceram a partir de iniciativas de moradores e projetos acadêmicos, principalmente ligados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como o da Lomba do Pinheiro, iniciado em 2012, e que se expandiram recentemente com um programa oficial da Prefeitura de Hortas Comunitárias Agroflorestais, isso lançado em 2024. Do ponto de vista de um cenário ideal, as hortas comunitárias vão além da lógica de plantar e colher, como explica a colega Raquel Teixeira. Olá, Zamansky e todos os telespectadores do Democracia. As hortas comunitárias são muito mais do que lugares para plantar. São espaços de convivência onde as pessoas se reúnem para cuidar da terra e colher frutos de um trabalho coletivo. As hortas valorizam as comunidades ao transformar espaços antes ociosos em áreas verdes produtivas. E quem participa tem a possibilidade de colher alimentos frescos e sem agrotóxicos. Isso garante uma alimentação mais saudável e nutritiva e ainda o resgate da relação com a terra, fortalecendo as comunidades e a inclusão social. Esse modelo se integra à agroecologia, que valoriza o cuidado com o solo, a biodiversidade e os saberes populares. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Raquel. E para ampliar este tema, nós estamos aqui com os nossos convidados, para nossa alegria, a Alessandra Meirelles, que é técnica em agroecologia, ligada ao Instituto Federal da Restinga. Alessandra, prazer tê-la aqui, obrigado pela presença. Obrigada. E também o Antônio Elisandro de Oliveira, que é agrônomo, integra a coordenação do Fórum de Agricultura Urbana de Porto Alegre. Elisandro, prazer tê-lo aqui, amigo. Obrigado pelo convite. Cumprimentos aí pela pauta do programa. Há tempos que a gente estava querendo fazer algo, até para poder entender e explicar para o nosso telespectador a importância, né, deste modelo de produção. Eu queria começar primeiro, antes da gente entrar na realidade que temos e o que seria necessário para ampliar, né, as chamadas hortas urbanas, comunitárias, coletivas. Eu queria saber de vocês, começo contigo, Lisandro, como é que é a tua atuação, como é que tu entra nesse processo, qual é o teu interesse, né, originalmente, sobre as chamadas hortas urbanas? Muito bem, Antônio e Alessandra também, cumprimentando, que a gente acaba se encontrando por aí nessas atividades do dia a dia e a todos que nos acompanham, né? Eu comecei aqui em Porto Alegre, óbvio que eu tenho uma origem na agricultura familiar, meus pais são aposentados no interior do estado, lá no município de Jaguari. Fiz agronomia, que na verdade a gente aprende muito sobre um conjunto pequeno de plantas e de animais também, mas mais de plantas, né? E ao vir para Porto Alegre, enfim, pelas atividades profissionais, eu me deparei inicialmente com a Horta da Lomba. Tu citaste aqui 2012, eu me lembro de atividades ainda em 2011. E nesse espaço, a Lomba tem ainda resquícios, né, da área rural, porque ali é a região próxima do Parque Saint-Hilaire, enfim, mais um pouquinho mais afastado do leste, centro, mas já próximo do extremo sul também, né? Então, essa área dessa horta ali já tinha tido outros projetos de hortas, que é uma coisa importante, porque as hortas urbanas, às vezes, têm áreas que os projetos, por algum momento, eles cessam, mas depois eles retomam. Por exemplo, essa horta na Lomba já tinha tido uma outra turma, um outro projeto no início dos anos 2000, nos primeiros momentos lá do Fome Zero, e depois ela retoma em 2011. Então eu começo ali como voluntário
Em 2017, a gente cria o Fórum Estadual de Agricultura Urbana, que também existe. Na época, se aprovou uma lei, a 15.222, que foi sancionada em 2018, que é uma lei que criou uma política estadual de agricultura urbana no Rio Grande do Sul. É uma lei muito interessante, muito moderna, inspirada em alguns estados como Minas Gerais, etc., que tem trabalhos muito interessantes nessa linha. Ela não avançou muito na prática no sentido assim, de criar a estrutura que a lei previa, que seria uma estrutura transversal com várias secretarias. Aliás, essa é uma demanda sempre das políticas públicas, porque, como tu falavas, né, nós mesmos aí, enfim, chegando ao Fórum de Agricultura Urbana, então, né, nós já tínhamos aí 4 anos no Fórum Estadual. Em 2021, por uma orientação do próprio Fórum Estadual, resolvemos criar o Fórum Municipal ali em Porto Alegre. As experiências de Porto Alegre já tinham sido muito importantes para a criação do Fórum Estadual lá atrás. Então, com essa riqueza toda que muitas vezes as pessoas não percebem, né, a gente começou muito a partir da Horta da Lomba, de instituições parceiras como o IFE, né, a própria URGS, enfim, a municipalidade, a Emater, né, vários atores, né, institucionais públicos que começaram também a apoiar essas iniciativas. A gente começou a conhecer e a surgir em outras hortas. Né? Então, nesse contexto do Fórum Estadual, a gente resolveu, não, vamos fazer o nosso fórum aqui mesmo. E a gente começou com em torno de 20 organizações que participaram lá, né, em 2011, ainda na pandemia, que também foi um fator que aguçou, né, porque as hortas têm várias funções, né? Elas são projetos multifuncionais, assim como diversos. Né? E um deles é a terapia. Né? Então, na pandemia, as pessoas buscaram também muito as plantas. E, em plena pandemia, a gente começou o fórum. Enfim, então, todas essas discussões, né, do ponto de vista das hortas irem se conhecendo entre si, de saberem que muito mais... Porque o próprio pessoal das hortas não imaginavam que haviam outras experiências na cidade semelhantes. Então, há muita troca nesses encontros. Veja que o fórum se sustenta por realizar encontros descentralizados. Nós já fizemos 17 encontros em 15 hortas coletivas. E aí nós começamos a cadastrar hortas. Né? A gente foi conhecendo, inicialmente anotando, né? E depois fizemos um formulário. Aí a gente foi evoluindo para outras fases, obtendo apoio, né, de instituições parceiras. Então, em 2025, por exemplo, aí nós publicamos a 2ª edição de um mapa das hortas cadastradas ao FAUPOA, né, que nós chegamos a 58 hortas. Mas, em conjunto com a URGS, o ano passado se fez uma pesquisa para além das hortas do fórum, e eles partiram de uma base de em torno de 150 contatos prévios que eles tinham de experiências de hortas em Porto Alegre. Eles não conseguiram acessar todas. Né? 150 mas, ou seja, de todos os tamanhos, todos os tipos. No caso aqui, o recorte são experiências coletivas. O FAUPOA também trabalha com uma outra questão. Nós cadastramos coletivos que ainda não têm a sua horta, que têm o projeto. E é muito bacana que nessa caminhada, alguns coletivos conquistaram a sua horta já nessa caminhada junto com o FAUPOA, com essas trocas, das dificuldades, mas também da semente, da muda, do composto, enfim, dos contatos, né? Nós vamos aprofundar tudo isso. Por aí vai. Elisandro. Alessandra, tu és técnica em agroecologia, como é que tu... E também faz parte desse fórum, né? Sim. Que nós estamos nos referindo aqui. Então, como é que tu entra nesse processo? Por que o teu interesse, né, pela agroecologia? O meu interesse pela agroecologia é justamente por questão da insegurança alimentar, né? Então, assim, eu estudava em uma escola onde eu via que muitos dos estudantes dessa escola, né, que é a Nossa Senhora do Carmo, tinha essa questão com a insegurança alimentar. Então, as pessoas saíam dos seus trabalhos e chegavam para a escola e muitas vezes não tinha nenhum lanche, né? Então, essa preocupação que eu tive. Então, quando eu me formei no Nossa Senhora do Carmo, eu fui para o IFE fazer agroecologia. Que é o Instituto Federal ali da Restinga. Isso, Instituto Federal da Restinga. E, então, eu me deparei com o curso de agroecologia, que era um curso novo, né? Eu entrei na 2ª turma do curso. E a primeira coisa que eu fiz foi implementar uma horta na escola da qual eu vim. Até hoje... Fez o dever de casa já ali. Sim, então. E até hoje essa horta, ela é bem diversificada, é uma horta que atende a todos, né? Então, assim, além da horta, ainda eles estão praticando a economia solidária lá dentro, porque eu também procurei mais informação, procurei me formar também em economia solidária para implementar também nessa horta, né?
Então, são conceitos que dialogam bem, né? Sim, muito bem, né? Então... Depois que nós vamos falar também com as cozinhas solidárias, que é um outro também, ponto, né? Sim, outro ponto também. Exato. Até porque, assim, aí dentro da escola, as crianças hoje, né, elas plantam, elas cuidam do solo e elas mesmo comercializam para os próprios familiares. Isso é muito legal, isso é muito gratificante. Eu ainda nos dias de hoje eu ainda atuo lá, né? É uma formação pedagógica também, de consciência da comunidade, para a importância de fazer. E dá para produzir. Dá para produzir, e muito bem, em um pequeno espaço. Dá para produzir muito, bem diversificado. Primeira coisa que nós fizemos foi a compostagem, né? Foi a vermicompostagem, que é com as minhocas. Então, foi a primeira coisa que foi implementado lá, porque já saíam os resíduos da cozinha. Então, vamos, né, dar um aproveitamento total de tudo. Dar um direcionamento para todos esses resíduos, né? E vocês, claro, pelo Instituto, vocês prestam uma consultoria para questões técnicas. Daí nós somos bolsistas, né? Então, assim, eu fui bolsista do campus de 2019 a 2025. Em diversos projetos, né? Então, implementei a horta no Nossa Senhora do Carmo, foi a primeira que eu implementei. Depois, na CM Restinga, também implementei uma horta lá. E consultório na rua, que é onde atende as pessoas, né, que estão em vulnerabilidade social e que estão em estados de rua, né? Então, essas pessoas, em determinados dias, vão lá para essa horta, né, para executar um trabalho e também uma terapia, né, para eles. Porque, normalmente, essas pessoas não têm nem visualização, não são nem visualizadas, né? Então, essa horta foi uma... Autoestima, Exato. Terapia, saúde mental. Nós enfrentamos aí a pandemia, enfrentamos as enchentes, né? A gente estava se referindo aqui com o Elisandro. Isso tudo colabora, né? Nessa cidade foi bastante também castigada, né? Sim. Nos últimos anos. E no CAPS Girassol também, temos uma horta lá também no CAPS Girassol, que também atende essas pessoas também que estão em estado de rua, né? Então, do CAPS Girassol, vão pro posto de saúde Álvaro de Fini, que é onde também tem essa outra horta, né? Dá para fazer horta em qualquer lugar? Em qualquer lugar, em pequeno espaço, em apartamento. Só basta querer, né? Basta querer, basta ter força de vontade, basta ter a ideia, ter... E uma dedicação, né? Um amor, que eu vejo que vocês são bem entusiastas. Sim. Elisandro, eu queria que a gente, antes, para o nosso telespectador entender bem o que a gente está falando, a gente podia definir, conceituar bem o que são, porque nós estamos abrindo aqui falando em hortas comunitárias, né? Qual é a diferença, assim? Como é que começa? É uma horta comunitária? O que é uma horta coletiva? Depois a gente precisa ver também o que são hortas comunitárias agroflorestais. Como é que a gente pode definir para quem nos acompanha, Elisandro? Um dos trabalhos que a gente gosta muito e que entende dessa diversidade, o que buscou entender e dar luzes para essa diversidade e multifuncionalidade, digamos assim, das hortas, é esse trabalho que foi feito em parceria com a FGV, que até hoje assessora o Ministério do Desenvolvimento Social, que inclusive ajuda nas políticas públicas. Agendas Municipais de Agricultura Urbana e Periurbana, né? Exatamente. Esse é um guia. É um guia que trabalha com categorizações das hortas pelos seus tipos, pelas suas formas, pelas suas funções. Então, por exemplo, se fala muito de horta comunitária, é um termo muito conhecido, né? Mas nós entendemos, e aí, claro, que isso tudo está em desenvolvimento também, né? Uma horta comunitária seria aquela aberta à participação da comunidade, né? Existem hortas coletivas que não são comunitárias, que são de coletivos fechados, por determinadas razões, e elas são muito bem-vindas também, né? Então, nós, no Fórum, trabalhamos com o cadastro de hortas coletivas. Mas há um sem fim de hortas individuais domésticas, que assim como, por exemplo, no espaço urbano, a questão dos animais também é muito terapêutica. A gente viu também, né, toda a questão da defesa dos direitos dos animais,
Bom, os primeiros agroecologistas, como São Francisco, eram protetores dos animais e das plantas, né? Então, também há essa relação terapêutica, né, com as plantas e a gente percebe que, individualmente, as pessoas têm muita disposição e desejo de cultivar. Mas aí as hortas coletivas e comunitárias, por que a gente trabalha com elas? Porque na maioria dos lugares onde existe relação entre os indivíduos da comunidade e as hortas, sejam comunitárias ou coletivas, elas se abastecem de mudas. Então eu vou lá e ajudo na horta comunitária, mas eu levo as mudas para o meu terraço, para a minha sacada, né? Então, existem as hortas individuais, comunitárias e coletivas do ponto de vista, vamos dizer grosseiramente, assim, de forma simplificada, da participação social. Mas, por exemplo, nas nossas cadastradas aqui, nós temos muitas hortas ligadas a instituições. Por exemplo, a maior parte das 58 hortas cadastradas no Falpoa são hortas ligadas às escolas, sejam elas... Quantas estão cadastradas? Nós temos 58 no mapa do ano passado, de 2025. Nós não lançamos o mapa 2026 ainda, né? Mas... Enquanto a gente fala, a gente vai mostrar algumas imagens destas hortas que nós estamos falando. Que é uma construção da sociedade, né? Dos coletivos. Então, as hortas... E aí até tem essa coisa, por exemplo, de hortas que existem em escolas e hortas que são efetivamente escolares. Seriam categorizações diferentes. Por exemplo, às vezes a horta existe na escola, mas ela não é necessariamente usada de forma pedagógica. E existem hortas que são... Como é o exemplo da do Carmo. Que aí já é uma horta pedagógica, onde os alunos vão para a escola. Até educativo. Tem, digamos, tu poderia imaginar que todas as disciplinas, por exemplo, eu já vi hortas que o professor de teatro era um dos mais entusiastas e levava a sua turma. E o que tem isso a ver com a horta? Tem muita coisa que tu pode criar, mas, por exemplo, antes aqui eu te mostrava das hortas que tem geodésica, né? Como um espaço de integração, de reunião, mas que também se discute a matemática, né? A trigonometria. Quer dizer, então, a horta ela pode ser um espaço pedagógico para te trabalhar inúmeras questões pedagógicas na escola. Aí, claro, existem hortas com diferentes níveis de envolvimento, aí depende do projeto pedagógico, da comunidade, do nível que ela abraça, né, a presença de uma horta ali. Sim. Mas nós temos aqui, por exemplo, tu citou das hortas ligadas às cozinhas solidárias, as hortas ligadas à área da assistência social, as hortas que estão mais ligadas à questão da segurança alimentar, como iniciou falando aqui a Alessandra. Então, nós temos hortas em CRAS, que não tem cozinhas solidárias, como é o caso do CRAS ampliado da Restinga, que agora a horta, inclusive, está desativada, né, mas esperamos que ela volte. E tem hortas ligadas a cozinhas solidárias, como nós temos, por exemplo, no Partenon, no Morro da Cruz, ali na Nossa Senhora da Glória, que são hortas exclusivas para ajudar a diversificar a alimentação, né, numa cozinha solidária. Porque muitas vezes o alimento que vem, né, via compra de governo, enfim, tem toda essa questão da logística, a cadeia curta, né, que sai direto da horta para a cozinha, qualifica também. Todos nós, né, o alimento fresco, né, tem seu valor e até sua qualidade nutricional mais garantida, né? Então nós temos toda uma relação aí com o mundo da assistência social, da soberania, da segurança alimentar. Mas nós também temos um forte viés, que é muito importante falarmos aqui em Porto Alegre, das hortas ligadas às unidades de saúde, que cumprem um papel fundamental. Por exemplo, o GHC em Porto Alegre, que tem em torno de 15 a 20 unidades entre os seus hospitais e unidades de postos de saúde, unidades da saúde básica, ele estimulou que todas as unidades tivessem uma horta. E eles têm, por exemplo, uma discussão de saúde planetária, né, da importância das pessoas estarem bem a sua saúde física, mental, mas também a questão do meio ambiente, né? Agora, por exemplo, projetos ligados à residência, né, que também está no contexto da saúde, então ele estimula as hortas. E aí não é só para fitoterapia, por exemplo, agora eu saí de um congresso de sociologia da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, ali na URGS, que nos convidaram para participar, o Falpoa, com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Social, e está lá representando o Falpoa uma médica do Hospital Conceição, lá do Jardim Leopoldina, que é um entusiasta, que organizou uma horta. E aí não é só a questão dos fitoterápicos, repetindo. Claro que os fitoterápicos são fundamentais, as farmácias vivas, tem toda uma discussão de hortas nesse sentido. Mas também uma horta comunitária, né? Então, bom, e aí tem um último papel, assim, claro que teriam outros, mas dos mais relevantes que a gente percebe, a questão climática, né? Das mudanças climáticas, da temperatura. Da consciência sobre a importância de cuidar desse pedagógica planeta. do meio ambiente, claro, mas não só isso, né? A questão direta e perceptível, por exemplo, da redução de temperatura nos espaços verdes da cidade,
Por exemplo, aqui na Pracinha da Família Imigrante, que é um outro espaço que eu atuo, que estamos aqui muito perto da Assembleia Legislativa, a diferença de temperatura embaixo das árvores da pracinha dá coisa de 2, 3 graus no verão, Sim. quando a gente está aí na casa de 40 graus. Então, são múltiplas funções, né? E a questão econômica, ela é basilar. E ela é um desafio que as hortas têm que avançar nos próximos períodos. É isso que eu queria ampliar também, Alessandra, porque todas essas funções são nobres e importantes, né? Da relação, né? Desde a escola, dos alunos, professores, da comunidade, com o meio ambiente. Né? Aquela história de gostar, amar, pressupõe conhecer e estar lidando. Então, lidar com a terra, tem a questão da terapia, tem todas, várias questões simbólicas de saúde, né? Saúde mental. Mas também na questão, né, econômica, nós temos exemplos de hortas que estão cumprindo essa função também. Estão reduzindo o custo das famílias envolvidas no coletivo ou nas comunitárias, está reduzindo o custo também com alimentos. Sim, reduz bastante, né? Além da qualidade. Né? Exato. Até porque assim, ó, para consumir um produto orgânico hoje é muito caro. Aí a gente imagina famílias em vulnerabilidade social. Então isso, na realidade, não seria viável para essas famílias, né, esse consumo, porque é muito caro. Através das hortas comunitárias ou escolares, orgânicas e agroecológicas, essas famílias têm acesso a uma alimentação saudável, né? Nem que seja uma parte dessa alimentação. Uma parte dessa alimentação, uma grande parte até, né? Digamos assim, porque não é somente hortaliças que nós plantamos, né? É bem diversificado. O que mais? Só para o nosso público entender. Nós temos frutíferas, nós temos punks, né? Que é plantas alimentares não convencionais. Nós temos várias tipos de várias espécies, né? Que podem ser consumidas por esse público, né? Árvores frutíferas. Sim. Isso é interessante, né? Sim. Porque uma vez plantada, né, colhe tu tendo sempre, a manutenção, né? tu tem a colheita certa, né? A colheita certa. Então, eu acho que é bem importante, assim, essas hortas, justamente porque essas famílias vão economizar, né, no mercado, onde vão fazer suas compras, porque vai ter fresco nas hortas, né? Então, isso é bem, bem importante. Até porque a gente também está levando qualidade de vida para essas pessoas, né? Cada vez menos elas vão depender de consumo de medicação, né? Vamos dizer assim. Porque elas vão ter todo o alimento nutritivo, virtuoso, que elas precisam, de né? grande abrangência. Sim. E onde é que nascem, Alessandra? Por exemplo, nós temos aí, claro, 58 cadastradas, né, no fórum, nós temos coletivas, comunitárias, temos as ligadas a entidades e escolas. Né? Ou seja, uma gama muito variável. Mas onde pode surgir novas, no exemplo da Restinga ou da Zona Sul, Norte, Leste, onde é que podem, a partir de agora, surgir novas? Onde é que vocês imaginam? É naquele terreno público, privado, alguém cedendo um terreno? Como é que... E qual é o tamanho mínimo para ter uma horta, né, comunitária ou coletiva? Muito boa pergunta, sabe? A horta, ela não precisa ter um tamanho... não precisa ser grande, né? Não precisa ser um tamanho enorme para a gente construir uma horta, né? E... Um terreno baldio. Ela pode ser aérea, né? Pode ser. Por exemplo, a gente já fez em algumas creches, em caixas, né? Sim. Tem modelos, por exemplo, de hortas cadastradas no fórum que são em estufa, como, por exemplo, no Museu Estadual do Hip Hop, né? Eles têm uma estufa. Ah, é lindo, né? É um outro projeto. Mas, enfim, eu não quero me tem atrapalhar. problema. Não, mas é exatamente Não, isso. Então, esses terrenos... Quer dizer, o terreno que nós conhecemos, mais ou menos, como um terreno médio, assim, de uma casa. 10 por 25, 10 por 30... Um terreno é o suficiente para no projeto das hortas agroflorestais aqui do município, que se iniciou agora em 2024, né, 2025, que se tirou como uma meta implantar 3 hortas por região do AP,
a área mínima que eles exigiam era 60 metros quadrados. Então, nós do Falpoa indicamos uma horta por região do OP, não em todas, que a gente não tinha, mas nós devemos ter ali mais de umas 12 hortas indicadas que foram contempladas. Então, mesmo em hortas que já eram existentes, eles nos pediram que tivesse um módulo novo para implantar na linha de agrofloresta, que é intercalando árvores, linhas de árvores com linhas de hortaliças, de punk. Então, tu tem toda uma associação, uma relação de sombreamento, né, de preservação da água, de utilização de palhada, etc. Mas sobre essa questão, por exemplo, das hortas novas, né, pegando o teu gancho, isso foi uma das discussões que a gente teve com o governo, que a gente saúda muito pela iniciativa, porque é muito bem-vinda, né? E tendo iniciativas como agora, o governo federal também está com editais abertos no MDS e no MDA nessa pauta, elas são muito bem-vindas. Mas o governo tinha um olhar sobre essa perspectiva de criar novas hortas. E as nossas hortas do Falpoa que foram indicadas, nenhuma delas era uma horta nova. Eram hortas já existentes. E quando a gente começa a mapear e ver que elas já existem numa diversidade grande que a gente desconhecia inicialmente, e que elas já estão fazendo trabalhos de resultados fantásticos com pouquíssimos recursos, então a gente tem uma defesa desse movimento que vem da sociedade civil de que um dos olhares que o governo deve olhar ao compreender, apoiado nesses materiais, a diversidade dessas hortas, é ter ações transversais, às vezes pequenos aportes, né? Quase o peteleco no balanço. Um empurrãozinho. Porque, veja, criar espaços de hortas na área urbana não é bem assim. Nós temos inúmeros desafios, como, por exemplo, o solo em área urbana, que é a área de muita caliça. Por exemplo, o solo que foi melhorado numa horta da Loma, que é uma horta grande que a gente sempre cita, ele levou 5, 6 anos inicialmente, que era um campinho, para chegar a uma condição, né, de agroecologia, com muitas espécies, né, sem necessidade nenhuma de maiores controles, né, umas plantas companheiras fazendo papel de afugentar alguma presença espontânea ali de algum inseto que poderia vir a ter uma população. Então, quer dizer, esse equilíbrio, que é o que a gente defende no modelo agroecológico e agroflorestal, tu não estabelece de uma hora para outra. Então, valorizar as áreas que as pessoas já estão conseguindo esses resultados, nesses coletivos, porque é muito legal como acontece a reutilização dos espaços nas hortas, porque quem lida com horta já tem um olhar ambiental diferenciado. Então, eles vão limpar as coisas do arroio, já vão reutilizar umas coisas para vasos. Quer dizer, é assim que elas se constroem. A cozinha comunitária que tem na horta da Loma do Pinheiro era uma brisoleta que depois foi conselho tutelar, e quando chegou lá aquele monte de tábua, eu achei que não ia dar nada. E eles fizeram, com o apoio das pessoas. Agora, tu imagina, eles foram ter luz elétrica há pouco tempo. Isso é um apoio para grandes resultados que já tinha, que já era uma referência. E foi o governo que foi lá e fez. Isso é uma ajuda útil. Não, é que muitas vezes o mundo da política, e não é crítica diretamente a ninguém, tem esse afã, esse desejo de produzir resultados novos, né? Mapear toda a cidade, fazer uma grande área demonstrativa em cada região, em cada bairro. Isso também é bem-vindo. Óbvio que se nós pudermos chegar também a isso e ampliar, e aí, claro, nós temos áreas públicas. Eu fui diretor-geral do DEMAI. O DEMAI tinha, na minha época, 300, 400 imóveis nessa cidade e metade disso não eram utilizados, por exemplo. E são imóveis importantes, estão reservados, em algum momento eles serão utilizados, não se trata disso. Mas pode, provisoriamente, assim como a horta que tem aqui no Centro Histórico, num lugar que poucas pessoas imaginam que tem, entre a José do Patrocínio, a Lima e Silva e a José Loureiro da Silva, a perimetral, tem uma horta escondida no meio daquela selva de concreto, né? E um espaço significativamente grande, né? Mas como é que se constrói isso, né? Estabelecendo essas relações, né? Que enfim, valorizam essas iniciativas a partir, né, de uma relação em que a sociedade tem o seu papel, né, e que a gente vê que as pessoas trazem isso consigo. Porque uma cidade cosmopolita como Porto Alegre, todos nós temos um pé na área rural. E as pessoas... É claro que isso a gente percebe cada vez menos nas novas gerações, né? Então, por exemplo, a gente já viu horta surgir aí porque os pais queriam mostrar para os filhos que os alimentos não brotavam na prateleira do mercado, né? Mas essa relação, né, da gente poder estimular aquilo que já vem fazendo, a gente entende que ela rende bastante. Já está estabelecido, né?
Fazendo ainda de novo essa ideia de termos um terreno, a comunidade mais afastada, mais periférica, muitas vezes, né? Existem terrenos. A comunidade pode se reunir e tentar descobrir esse terreno, se é público, se é privado, e começar um processo a partir daí. Isso também vale, é um trabalho. E eu queria saber de ti também, nós estamos sobre a hora para chamar o intervalo, mas estão na sequência, depois na virada, que tipo de investimento, por exemplo, nesse caso, no caso da escola, né, do Instituto, se há um investimento necessário, né, ou se uma comunidade, se aquele coletivo pode, né, com o pouco que dispõe, começar, dar um pontapé inicial. Pode ser? Pode ser. Na sequência, Alessandra, Elisandro, estamos aqui conversando sobre hortas comunitárias, coletivas e esse novo modelo, né, que está se reforçando. E nós estamos aqui com 2 entusiastas e vamos para o intervalo e voltamos falando mais sobre esse tema. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia. Seguimos aqui no estúdio multimídia da TV Assembleia, conversando sobre hortas comunitárias, urbanas, coletivas. E nós seguimos aqui com os nossos convidados, com a Alessandra Meireles, que é técnica em agroecologia, e também com Antônio Elisandro de Oliveira, agrônomo, e que integra a coordenação do Fórum de Agricultura Urbana de Porto Alegre. Eu tinha colocado uma questão, né, Alessandra, depois tenho mais outra questão aqui para o Elisandro. Como é que isso surge, como é que se dá o pontapé inicial? Né? E quanto o próprio fórum pode ajudar nisso, né? Sim, o pontapé inicial, né? As pessoas já têm o terreno, que é uma coisa que já é bem difícil, né? Hoje em dia, da gente conseguir pelo menos ter ou a posse ou conseguir ter acesso a esse terreno. Se as pessoas já têm esse terreno, tem várias entidades que elas podem procurar, né? Tem Instituto Federal, tem a URGS, tem até mesmo o Fórum, né? Que também pode dar toda a assessoria que eles... Porque tem agrônomo no Fórum, né? Sim. Tem outras. Sim, pode dar toda a assessoria, Vários. né? Sim, que nem no Instituto Federal tem os bolsistas também, que apoiam várias pessoas que nos procuram, né? Que tem essa vontade de fazer mesmo uma horta, iniciando do zero. É difícil, a gente sabe, porque tem essa questão da recuperação de solo, né? Como o Elisandro falou. Então, assim, que é difícil, porque é demorado, né? Não é somente acrescentar composto. Então, é um trabalho, assim, que é de formiguinha, mas a gente consegue, né? Eu digo do ponto de vista da União. Quem está interessado, vamos dizer assim, eu tenho um terreno, se descobriu que esse terreno, sei lá, ou é... Bom, aí tem que saber a quem pertence. Mas é um terreno baldio que está ali há 50 anos, e aí o município, não, esse terreno dá para ser utilizado. Bom, aí pega uma autorização para iniciar um projeto, vamos dizer assim, né? Não sei se tem que ter um projeto por escrito e encaminhado, bom. Mas independente disso, da burocracia, aí tu reúne as pessoas daquela comunidade, né? Os interessados. Nós estamos interessados como somos. Somos 20 pessoas, 20 famílias interessadas em fazer uma horta. Esse é já um bom início, né? E aí essas pessoas podem se organizar e, até por escala, cada um faz o quê e vamos buscar orientação e daqui a pouco estão mexendo com a terra e estão plantando. Normalmente, isso acontece com pessoas que já têm experiência com... Ou porque já vêm do interior, né? Então, que já tem a vontade de dar continuidade naquilo que fazia no interior. Os saberes, né? Isso. Nós então, assim, o que acontece, né? Essas pessoas, normalmente, elas... é aquilo que elas sabem que elas vão botar em prática, né? Então, assim, dificilmente elas vão chegar até nós como entidade ou procurar ajuda depois, sim, né? Mas esse início
elas mesmas que se reúnem, elas mesmas que vão custear, né, os insumos, né, desse espaço. Então, é assim que está acontecendo, né? E esse investimento inicial, o que isso, pela experiência lá do Instituto, teve que o Instituto bancar algo aqui muito significativo? Sim. Porque até assim, ó, nem ferramentas eles não tinham, né? Nessas hortas que foram implementadas. Composto vem do DMLU, né? Que eles forneceram composto para... É uma articulação, então. Então é toda uma rede, né? A gente forma toda uma rede para que essas hortas sejam implementadas. E depois, num processo que já estão plantando e começa a colher, né, frutas, punks, né, e outras coisas mais, frutas. A partir daí, isso, pela experiência que vocês têm, depois o Lisandro vai comentar, essa ideia do coletivo, ela tem se mostrado assim, tranquila, a forma de organização dessas comunidades, pela experiência que tu tens? Sim. Tem um coordenador, tem alguém que lidera o processo? Sim, normalmente, né? Essas pessoas, ou é decidido no coletivo mesmo, né? Mas normalmente sempre tem alguém que coordena ou que dá as orientações maiores ali, né? Então, sempre tem alguém a quem se dirigir, né, dentro dessas hortas. E alguém que vai fazer uma escala de trabalho. Exato. Com que tu se identifica dentro da horta, né? Qual é a tua zona de conforto ali? Uhum. Eu me criei plantando hortaliça, eu me criei... Então, assim... Então, tu vem trazendo aquele teu saber popular para dentro da horta, né? Ou daqui a pouquinho, se tu também não tem muito conhecimento, tu vai adquirindo também através das ações que estão acontecendo ali dentro das hortas. Deve ser muito prazeroso a primeira colheita ali de uma, né, nem que seja uma alface, um tomate, alguma coisa, colher e poder distribuir isso. Muito. A partilha, né, como a gente fala, dentro das hortas é muito... O que motiva, né, Lisandro? Muito emocionante. Se tu chega nesse processo, está motivado. Sei que algumas áreas, tu estavas dizendo que acabam sendo desativadas, mas é por falta dessa participação. A gente costuma dizer que plantar, fazer uma horta e coçar é só começar. Porque, na verdade, normalmente é mais simples do que as pessoas imaginam. Agora, o momento da colheita, para quem acompanha desde a semente, ele tem esse simbolismo da abundância, mas ele também tem o que uma professora, que é muito importante para nós, que é a Ingrid Barros, que é uma professora aposentada da URGS da Agronomia, diz que a coisa mais importante de plantar é compreender o milagre da vida. Porque quem conhece a planta só no supermercado não conhece. E a relação de consumo é muito diferente de quem conhece o milagre da vida. Eu fazia cerveja alguns tempos atrás. E o consumo da cerveja, que é uma coisa que muitos cervejeiros fizeram, é muito diferente de quando tu faz a tua própria cerveja. Ou qualquer outro alimento que tu prepara, ou que tu vai no restaurante, ou do fast food. Não é à toa que tem todos esses movimentos, né, da comida feita com calma, o slow food, etc. Então, plantar também é um pouco disso. E isso é muito pedagógico para crianças e idosos. E aí depende do tamanho da horta, né? Começar um canteiro é muito fácil e não custa quase nada. Você pode arrumar mudas, um pacotinho de semente. Agora, claro, eu preciso de composto. As hortas precisam pensar sempre em ser sustentáveis. Em começar uma horta com uma composteira. Porque a gente recolheu nossos resíduos orgânicos, mandar para um caminhão, para o DMLU compostar e trazer de novo para nossas hortas não faz o menor sentido. As hortas também... fazer tudo ali. Não só podem, como devem. A nossa orientação é claro que não é bem assim sempre na prática, né? Mas as hortas devem começar com a composteira, devem pensar em captar água da chuva, devem pensar em ter algo integrado com o DEMAI, porque a chuva não dá conta sempre para os reservatórios, a gente vive muitos períodos de seca, mas a gente deve buscar autossustentabilidade na água, e o plantio em agrofloresta ajuda a armazenar muito a água, porque tem muita palha e sombra, né? Isso reduz a evaporação e o consumo de água. E também ser sustentável em sementes e mudas. E aí as trocas ajudam muito. Então, mas claro, quando você começa a derivar para hortas maiores,
né, tamanhos maiores, aí sim, você tem necessidade, né, especialmente de equipamentos, etc. E o pessoal improvisa muito, né, mas o pessoal vai se superando. Né? E, claro, para políticas públicas, aí é importante que as áreas estejam formalizadas, sejam comodato, um termo de cessão, né, se for área pública. Como eu falava antes, bom, tem áreas do DEMAI que estão aí reservadas que vão ser utilizadas daqui a um tempo. Né? As áreas que se faz muita horta por aí embaixo, por exemplo, de rede de alta tensão. Não é o caso daqui, mas Paraná, por exemplo, Curitiba tem muito, acho que Belo Horizonte também. Esse espaço, que acho que antes eu não consegui lembrar ali o detalhe dessa horta que tem aqui no centro, que é uma área da Secretaria da Administração, que a gente saiba estava planejado ali um arquivo. E talvez ele exista daqui a um tempo. Mas, enquanto isso, né? E talvez nunca mais exista ali, porque o projeto ganhou tanta força, né? Que vai ter uma defesa, porque ali é um jardim secreto, de fato, maravilhoso. A gente falou dessa multifuncionalidade, que eu acho todas, né? E todas são importantes, mas a questão econômica, social, etc. Muito importante. E a relação com o meio ambiente. Mas hoje ainda, numa horta de grandes dimensões, poderia se pensar em linkar isso com alguma feira. Isso é possível? Sim, a questão da demanda econômica e da geração de renda, ela é uma demanda transversal e basilar em todas as hortas. Por mais que ela atue na área da saúde ou na escola, ela vai ter demandas. Por mais que ali a relação seja de compartilhamento e todas elas atuem diferente, né, da sua organização nessa lógica de quem participou partilha também da colheita, né, a gente tem demandas que geram custos. Desde o equipamento, desde o cercamento, desde a semente, enfim. Né? Então, as hortas precisam de estrutura, precisam de pessoas. A gente também não acredita em levantes espontâneos comunitários. Quando ela fala das pessoas que têm o pezinho na roça, como a gente diz, que têm essa experiência, elas são fundamentais, especialmente para o início e uma manutenção de uma horta. Porque o levante, essa coisa de vir... As pessoas vêm muito tirar fotos, às vezes. As pessoas que não entenderam o milagre da vida... Porque a horta ela é romântica, mas ela é extenuante também. Né? Ela é terapêutica, mas ela, em muitos momentos, a capina é pesada. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela é terapêutica. Mas, enfim, só que quando tu entende que isso também faz bem, pegar o sol... Né? Tem terapias que elas são duras, né? Elas mexem com a gente. Né? Capinar também. Né? Ela faz bem mesmo, mas nem todo mundo gosta. Então, assim, a gente precisa desses âncoras. São esses âncoras que vão sustentando, que vão trazendo mais pessoas, que vão observando que isso é bacana, que vão entendendo a diferença de um alimento. Não, até o sabor, né? Não é só uma questão de nutrição. Né? Então, agora a gente precisa estruturar. Nós temos hortas maiores que têm servidores públicos cedidos, né? Determinada carga horária. Esse projeto de agrofloresta do município remunerou uma pessoa por um tempo, que é uma questão muito delicada, porque aí tu cria uma condição... Aí tu vai unindo árvores, porque aí vão ser para sempre e tem uma digamos, é muito bem-vinda, porque ajuda a estruturar as hortas e sustentar. Só que, digamos, ele foi uma coisa temporária, né? Por um ano. Então, digamos, a demanda depois continua. A gente precisa achar projetos que ajudem a sustentar esses projetos a longo prazo e a geração de renda é um deles. Então, por exemplo, a gente está trabalhando no projeto aqui com o MDS de fazer, para início de dezembro, uma feira, que seria a primeira, na verdade, uma mostra-feira de produtos da agricultura urbana. E suas pluriatividades, porque no entorno da agricultura urbana, da horta, isso é um projeto. Nessa área de estimular que, porque a maioria das hortas, independente de fazer o xarope, ela tem um excedente, ou seja, o da geleia, claro, tem o produto in natura, mas a perspectiva de processar, de ter o sistema de inspeção dos produtos vegetais, de poder vender na feira, né, tudo de acordo com a vigilância sanitária, são desafios que a gente tem que avançar. Não, mas eles estão aí, porque as hortas já estão consolidadas do ponto de vista dessa compreensão da multifuncionalidade. Mas a gente precisa demonstrar mais, do ponto de vista da política pública, essa relação quantificativa, se me permite dizer, de que, de fato, ela é basilar economicamente no sentido do alimento que as pessoas ingerem, que isso reduz custo, e isso também é uma dimensão econômica, mas com a possibilidade de ter excedentes e desenvolver algumas cadeias, na maioria das hortas, que possam, por meio de feiras, ajudar a ter uma renda permanente para sustentar e renda, isso. Né? E até algumas famílias também, por que não, né? É um potencial, Alessandra, também tu falou dessa ideia de instituições de ensino, né, ligadas a essas hortas. Isso não seria um potencial
porque estão tantas escolas públicas, por exemplo, municipais, estaduais, né, aqui em Porto Alegre e em outras cidades ao longo do estado, de ter uma campanha, de ter um trabalho para multiplicar isso, nem que seja cada escola ter um pequeno espaço para trabalhar isso. Ele tem potencial para crescer, na tua opinião? Tem potencial. E tem modelos para orientar isso? Sim, temos sim. Que nem a Escola Nossa Senhora do Carmo é uma modelo, né? Que em pequeno espaço foi feita a horta, né? E com isso ela já está no fórum. E também que já está multiplicando também para outras escolas, porque hoje na Restinga tem várias outras escolas que também já têm hortas. Então, é um modelo que vai se multiplicando e todas as escolas se conversam, né? E assim como todas as escolas se conversam, as hortas também se conversam, né? Então, isso é para se multiplicar mesmo, né? E que eu fico imaginando ali, a comunidade escolar, né? Que são os alunos, são os professores, mas também os funcionários das escolas, mas também os pais que estão acompanhando isso. Isso não tem o potencial de estimular que essas pessoas, nas suas casas, né, que muitas vezes moram em casa, né, quando é mais afastado do centro, claro, não temos tantos terrenos baldios como tínhamos no passado, e espaços, mas de começar a fazer isso, né, no micro, nas suas próprias casas. Lá na Restinga isso já acontece, né? Sim. Alunos da Escola Nossa Senhora do Carmo, né, fazem parte do projeto. Com isso, foi incentivando os pais. Então, os filhos incentivaram os pais a terem as suas hortas. E isso são vários pais, porque são mais de 40 alunos que estão nesse projeto, que é no horário após a aula, né? Então, é no horário inverso. Eles vão lá, daí fico lá com a professora Josiane, né? Eu também eu faço alguns trabalhos voluntários lá hoje. E então, assim, eu também dou toda explicação para os pais, né? Sim. Explico para eles como eles vão implementar, como vão fazer. Muitas vezes até a própria muda eles pegam lá na escola. Tem interesse, então? Sim. E não só pegam, como compram também. Na economia solidária que é feita pelos alunos, os pais vão lá buscar as mudas para plantar nas suas casas. E fecha todo um esquema. Exato. Porque, Elisandro, eu lembro, eu como guri de apartamento, né? A única coisa que eu tinha plantado até há pouco tempo era aquele feijãozinho na escola no algodão, sabe? Aquele é clássico, né? Aí tu vê, e já é empolgante aqui. Agora tá moderno, eles fazem um bonequinho e colocam uma graminha e fazem o cabelinho do boneco, né? Tá, aí mais recentemente, num pedaço de terra que eu tenho na minha propriedade, que é metade dessa mesa, eu não sabia o que fazia, e um amigo meu tem umas mudas de azedinha. Consegui uma muda de azedinha. É uma punk. Plantei 8 azedinhas. Eu sou apaixonado por azedinha. Muita gente não conhece azedinha. Tem no mercadinho ali do Bonfim, ali né, de produtos ecológicos do Bonfim, ali no sábado. Mas plantei 8. História de ter a mão, né, para plantar, nada vingou. Né? Fiquei um pouco decepcionado. Mas depois eu tive umas mudas de Ora Pronobis, que eu achei incrível, né? Que eu vi fotos da Ora Pronobis, e aquelas folhas, diz que é cheio de ferro, diz que é muito bom para quem tem problema de anemia, etc. E aí eu consegui, né? Consegui plantar e estou com um mato de Ora Pronobis. Tá? É encantador. Tu vê uma iniciativa desse tamanho. E tu consome Ora Pronobis? Consumo. Eu coloco nas saladas. Minha mãe fazia... botava no air fry e fazia tipo um salgadinho. Tem vários tipos. O teu já floresceu? Hã? O teu já floresceu? Várias vezes. E a flor branca? Flor. Ele tem um de flor rosa. Não, só que branca. E tem um outro de flor amarela. Tem algumas espécies de... o Ora Pronobis, que quer dizer orai por nós, né? Em latim... A história conta que em Minas Gerais, que é muito mais consumido que aqui, por isso que aqui é uma punk, né? Aqui não é tão convencional, tão comum. Esse é mais ou menos o conceito de punk, né? De fato, ela é um cactáceo, né?
Não parece, porque ela ainda tem folhas. Tem alguns cactos que viraram... Ela tem muito espinho. Mas ela também tem espinho que prova que ela é uma cactácea, né? Ela é Sim. parente dos cactos. Por isso que ela tem aquela mucilagem também. Mas, de fato, ela é uma das vezes das mais queridinhas e mais conhecidas das punk, É uma né? folha linda. Agora, a azedinha, provavelmente, ela morreu de solidão. Porque ela precisava de plantas companheiras. Exato. Ela precisava de outras, ela precisava de um ambiente equilibrado. Então, se tu gosta da azedinha, tu provavelmente vai gostar de capuchinha. Já comeu? Não. Pois é. Talvez se tivesse uma capuchinha junto, se tivesse uns mastruz, se tivesse... Todos na mesma linha de... eu tô falando de hortaliças picantes. Se tivesse uma mostarda junto. A capuchinha é maravilhosa, porque tu pode comer... E ela é na mesma linha da azedinha, tu pode comer a folha, a flor, o fruto, e ela vem com uma espontaneidade nesses terrenos férteis que estão tudo misturados, né? Por isso que às vezes o pessoal chega numa horta agroflorestal, agroecológica e diz, isso aqui é uma capoeira. Aí eles começam a olhar, não, mas olha aqui, como tá bonito, como tem isso, como tem aquilo. Claro, porque o ambiente equilibrado, a azedinha não vem sozinha. Consultoria para começar a Mas enfim, mais. É um mundo lindo. Outra coisa que imagino que eles plantam fascinante. nesses espaços é o manjericão, que eu acho nobre demais na gastronomia. Né? Tem vários dá tipos uma também, energia né? muito Cores, boa. né? Tem. E eu sei que isso Tem. dá mato, né? Isso dá um mato, assim. Mirra, que é cheirosa. Que é coisa... Também, Deixa né? Nós temos 2 minutinhos. Por coincidência, eu não tinha me dado conta que eu fiz uma pesquisa nesse terreno que tu estás falando, na José, aqui até anotado, José do Patrocínio, 70. Isso. Eu Do fiz essa lado de pesquisa. uma loja de tatuagem. Que abrigou um estacionamento, pela minha pesquisa rápida, aí terminou o contrato, parará, e o uso tornou ponto de descarte irregular, e a Associação dos Moradores do Centro Histórico Isso. pediram esse... Essa Isso, ali é um histórico. espaço que o governo tem uma presença pela Ecos. Hoje, por exemplo, as Mas hortas quem está aqui... cuidando ali, só porque a gente não tem muito tempo... É o governo e a Associação de Moradores do Centro Histórico. Tá. E ali... A Associação de Moradores é um coletivo importante. Sim, sou sócio, sou morador do centro aqui, sou sócio dessa Eu entidade. sou, mas não sou... É importante porque podem surgir muitas hortas a partir dessas associações. Sim. Exato, Imagino que ela existem. É modelo, né? Inclusive, nós estamos modelo. criando agora a Alpoa, que é a Associação de Agricultura Urbana de Porto Alegre. O dia 30 de junho nós fizemos a Assembleia Geral de Fundação, estamos no processo de registro. Então, desses 58 coletivos, 13 deles estão representados entre os fundadores e, inclusive, 3 entidades, a própria Associação da Hortas do Centro. Nós temos CPFs e CNPJs na Alpoa. Então, na sequência, nós teremos uma entidade das hortas de Porto Alegre, a partir da perspectiva da sociedade civil nessa relação com as políticas públicas e vamos maravilha. avançando. Que maravilha. Não dá para esgotar esse assunto porque ele é imenso, né? Mas nós temos aí, nós já mostramos várias imagens destas experiências que temos aqui em Porto Alegre. Dá para crescer, né? Isso é importante e principalmente com uma motivação de pessoas tão envolvidas como o caso de vocês dois. Porque faz bem, Faz bem, né? por isso. Porque vocês estão aí sorridentes, estão felizes? E eu, se participasse mais do dia a dia das hortas, estaria mais feliz ainda. É porque, de fato, é muito bom. Sim. É muito bom. gratificante. Sim, sim. Isso faz parte do meu dia a dia, né? Tenho 30 segundinhos para cada um. Uma mensagem final, então, Alessandra, por gentileza. Te agradecendo. Foi muito bom estar Por mais contigo aqui. hortas agroecológicas, né? Por... não sei. Por mais momentos como esse, né? Agradecendo a oportunidade, Antônio, a TV Assembleia, né? Por mais políticas públicas que tenham esse olhar, que compreendam essa diversidade de formas e funções, que a gente avance juntos, né? E a união dessa turma toda que está trabalhando com hortas, né? Importante Com isso. Né? Carreados pela sociedade civil, nós acreditamos nisso, né? Que o governo consiga entender e apoiar aquilo que já existe. Claro que criar experiências novas. E isso vai crescer as cozinhas solidárias, possivelmente. Com certeza. Tendo mais Com espaços certeza. de produção. Quanto mais espaço de produção, mais segurança alimentar e mais cozinhas solidárias. Excelente. Muito obrigada. Excelente. Obrigado, Alessandra. Elisandro, meu xará Antônio Elisandro de Oliveira. Eu quero dizer que gostei muito de conversar com vocês. Né? Vou pensar mais sobre isso, né? Lá nas minhas terras, tentar diversificar um pouco os cultivos, né? Mas a minha mão não é boa, mas quem sabe com a orientação de um agrônomo. Toda mão é boa. É boa? Toda mão é boa. Depois fiquei triste que ela ficou sozinha. Foi a solidão que matou
as Não minhas existe mão azedinhas. ruim para plantar. Então, já que a solidão é ruim, bom, importante Ninguém gosta, é unir as pessoas. né? Exato. Valeu, agradeço a vocês e em especial a todas as pessoas que nos acompanharam até este momento aqui no nosso Democracia. A gente volta no próximo programa. Até lá. Obrigado.